Bem-vindos ao Palavra de Encorajamento. Este quadro é para te incentivar e impulsionar a viver de forma plena a Palavra de Deus. Cada texto que vamos meditar será transformador para a tua vida. E hoje a gente vai ler o livro de Ruth, esse livro que conta a história dessas duas mulheres que saíram da sua terra e foram para Belém de Judá. A gente vai meditar nesse texto que traz verdade sobre a misericórdia, sobre a justiça de Deus. Quantos de nós já passamos por circunstâncias de injustiça na nossa vida? Algumas injustiças que nos marcaram foram de forma tão ruim, a ponto de a gente achar que não tem solução, que até mesmo Deus não estava vendo o que nos aconteceu. E é a mesma, essa história aconteceu há muito tempo atrás também, na vida de Noemi e suas noras. A gente vai ver que é uma história muito bonita, é uma história de recomeços, é uma história de que o cenário era de caos, era de desesperança, era de perda, era de sofrimento, era de fim, era algo que você olhava e dizia, não é possível que vai terminar bem. E a gente vai ver que com Deus nada é impossível. Até aquilo que nos aconteceu de mais doloroso que possa ser, Ele transforma em bem para a nossa vida. É como a palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você puder acompanhar com a sua Bíblia, vai ser ótimo. Mas se você não pode, não tem nenhum problema. Você vai ouvir agora o que eu vou ler agora. A história de Noemi e seu marido. Quando saem de sua terra natal, eles vão para outro lugar em busca de refúgio, por conta que na sua terra estava tendo uma grande fome. Então eles se mudam e vão para outra cidade. A gente vê que nessa cidade, Noemi perde o seu marido e perde os seus 2 filhos. E fica somente ela e suas 2 noras. E ela se vê ao ponto de ter que retornar para sua terra natal. E a gente vai começar a ler do versículo 6. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosos com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ainda que casasse, esta noite tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Órfã com um beijo se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Algo que me chamou muito a atenção foi na parte que Noemi ela se despede das suas 2 noras
E em um momento ela fala para elas: não, minha filha, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. A gente vê aqui o pensamento de Noemi acerca daquilo que tinha acontecido com ela. Aconteceu algo muito ruim na vida dela. Ela perdeu o seu marido, ela perdeu os seus filhos. Ela ela pensa que aquilo tudo que tinha acontecido na vida dela foi Deus que tinha feito aquilo com ela, tinha permitido aquilo com ela. Muitas vezes a gente pensa que coisas ruins que acontecem com a gente tem a ver com Deus. É Deus nos castigando, é Deus nos punindo. Na verdade, tem situações difíceis que acontecem na nossa vida, que são dolorosas, que são sofridas. E quando coisas ruins acontecem na nossa vida, a gente já acha que foi Deus que nos quer punir de alguma forma. Por conta do pecado, por conta do mundo que nós vivemos, que está sujeito a situações de perdas, de tribulação, de problemas, de dor, de sofrimento, a gente muitas vezes vai passar por isso. E não é que Deus quer que a gente passe por isso. Eu creio que Deus, Ele não deseja isso para os seus filhos. Ele é um Deus bondoso e Ele deseja o melhor para os seus filhos. Mas tem momentos na nossa vida que é inevitável que o problema chegue na nossa vida. Em algum momento a gente vai se deparar com alguma situação difícil. E é nesse momento que Deus, Ele não nos abandona. Ao contrário, Ele não nos perde de vista. Ele está atento à nossa situação. Ele está atento à nossa vida. Ele cuida da gente todos os dias. Mas a gente pode pensar, por que da dor? Por que dessas situações? E eu acredito que é nessas situações que a gente conhece a bondade de Deus. É nessas situações que a gente tem um conhecimento maior de quem Deus é, dos seus atributos. É nesses momentos que a gente conhece verdadeiramente a Deus. É como em momentos difíceis que a gente passa e a gente conhece quem é o nosso verdadeiro amigo. Quem é aquele amigo que vai continuar com a gente. Situações de dificuldade, situações de aperto, situações difíceis que a gente é revelado quem é o verdadeiro amigo. Muitas vezes nessas situações a gente descobre até quem é um amigo que se torna um irmão. Porque no momento mais difícil, a gente teve uma experiência com essa pessoa ajudou, essa pessoa permaneceu ali perto de você, dando suporte, dando toda a ajuda possível, e você ficou admirado com aquela situação, com aquela pessoa. A mesma coisa é quando a gente passa por algum momento difícil e a gente conhece a Deus. A gente conhece as características que a gente tanto ouve. Que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é protetor, que Ele é provedor. É em momentos que a gente mais precisa que a característica de Deus evidencia mais na nossa vida. É quando a gente conhece mais a Ele. Então, essa história que a gente leu foi uma história difícil. A gente continua lendo esse texto, no capítulo 1, a gente vai ver que somente Ruth é que volta com Noemi para sua terra natal. E Ruth, ela não afasta de Noemi nem por um momento. Ela fala, não, eu vou com você. E ali nasce uma verdadeira amizade, né? Ali nasce
Ali é revelado um amor sincero e verdadeiro de Ruth por Noemi. Porque nesse momento de dificuldade é que é evidenciado o coração de Ruth. Elas voltam para sua terra natal. E ali, a lealdade de Ruth para Noemi faz com que ela alcance, não só para a lealdade de Ruth para Noemi, como também ela faz esse voto também para Deus. Ela fala, o seu Deus será o meu Deus. E nesse momento é a coisa mais linda, porque ela alcança o favor do Senhor. E ela retorna para a terra delas. Podemos, através dessa história, receber uma revelação de Deus sobre, da mesma forma que Ruth abre mão da sua vida, né? Ela se sacrifica por amor a Noemi. A gente deve se sacrificar, se doar, se entregar a Jesus, como Ele se entregou por nós. E só esse amor fará com que a gente se entregue a Ele, que a gente viva para Ele. Isso vem a partir do momento quando entendemos o quanto Jesus te ama, o quanto Ele se entregou por você, o quanto Ele ama você, o quanto tudo que Ele conquistou para você. Quando entendemos isso, que fomos amados primeiro, a gente consegue esse passo para conhecer quem Jesus é. E à medida que a gente vai caminhando com Ele, à medida que a gente vai conhecendo Ele, a gente vai amando um pouco mais, vai amando e vai se entregando. Quando a gente vê, a gente não consegue mais ficar longe, a gente não consegue mais deixá-lo. E a gente quer ficar perto dele, a gente quer estar junto dele, ser íntimo dele, andar com ele, conhecê-lo cada vez mais e se entregar mais. A gente não vai ficar hesitando, não. A gente vai obedecer de forma simples, de forma tão sincera e rendida a Ele. Não por obrigação, não por qualquer motivo, não, mas por amor. Então a história de Ruth e Noemi representa bem a nossa história com Jesus, porque a gente pode viver com Ele, receber dele, que possamos nos lançar nos seus braços, que possamos, assim como Ruth disse para Noemi, eu não te deixarei, eu te seguirei, eu irei aonde você for. Eu vou ler até essa parte para vocês. No 16 fala assim, porém Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Ruth, ela estava determinada a segui-la, a não deixá-la, e que possamos ser assim, que possamos ser determinados a seguir a Jesus, a segui-lo a qualquer custo, aonde for que Ele nos mandar, seja o que for que Ele nos mande fazer, que possamos ter essa atitude de determinação, de amor, de fidelidade, de lealdade, de coragem diante dessas situações difíceis, que a gente não abandone, que a gente não abra mão do amor de Jesus por nós, que possamos entregar a nossa vida a Ele, assim como Ele entregou a sua vida por nós.
que possamos viver para Ele inteiramente e exclusivamente até o fim. E eu tenho certeza, teremos muitos frutos por permanecer nele, por estar ligado a Ele, que é a nossa videira. Que possamos somente olhar para Ele, que possamos desejá-lo, que possamos fitar os nossos olhos somente nele. Porque Ele é a fonte de tudo, Ele é a fonte da nossa vida. É Ele que só Ele, somente Ele pode nos saciar. É só Ele que nos completa. Nada nesse mundo pode nos completar, somente Ele. Ele é o presente enviado por Deus para nós. Ele é a melhor coisa que poderia ter nos acontecido. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa redenção, Ele é o nosso resgatador, é aquele que nos tirou da nossa vida de dores, de sofrimentos, levou as nossas doenças e enfermidades. O nosso Senhor, o nosso Rei, aquele que a gente pode confiar a nossa vida. Obrigada por você acompanhar o Palavra de Encorajamento. Envie esse vídeo para aquela pessoa que você lembrou e compartilhe com ela essa mensagem. Eu indico a vocês que meditem no livro de Ruth. São 4 capítulos, é curto e é uma leitura muito boa, muito simples e é rápida. E você vai ser maravilhado com esse texto. Que o Espírito Santo possa te revelar coisas muito mais profundas para você. Até o próximo Palavras de Encorajamento. Um beijo.